Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre um livro de um escritor goiano, o José J. Veiga. É um livro de 3 narrativas que levou o Prêmio Jabuti no ano de 1981, intitulado De Jogos e de Festas. Mas antes de falar desse livro, eu quero pedir para você, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as novidades, já deixa o like, já curta esse vídeo, porque é um conteúdo relevante. Compartilhe também com outras pessoas, com pessoas que você conheça, para que a gente possa mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e levar literatura, fazer a literatura chegar ao maior número possível de pessoas. Muito bem. José J. Veiga, autor brasileiro, nasceu em Corumbá de Goiás, a 2 de fevereiro de 1915 e morreu em 19 de setembro de 1999. Além de escritor, foi funcionário público, tradutor, comentarista, redator e editor. O primeiro livro publicado do José J. Veiga foi Os Cavalinhos de Platiplanto. Eu já fiz um vídeo sobre essa obra, tá aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui no card, aqui em cima também para vocês, para quem ainda não viu. É um livro de contos. O conto, inclusive, que dá título a esse livro é muito impactante, mas também é muito emocionante. É um texto muito forte e muito bonito, muito poético. É um escritor que realmente tem o poder de mexer com as nossas vísceras, de nos incomodar, mas nos acolher, nos abraçar ao mesmo tempo. Foi vencedor 3 vezes do Prêmio Jabuti. Em 1981, com este livro, De Jogos e Festas. Em 1983, com o romance Aquele Mundo de Vaza Barros. E em 1993, também com o romance O Risonho Cavalo do Príncipe. Sua obra é caracterizada pela visão realista e crítica da realidade da sociedade brasileira, mas associados, né, a coisa da crítica e da visão realista, estão associadas a um certo olhar mais imaginativo, mais fantasioso, talvez até mais insólito em relação à realidade. Eu não vou usar agora o termo realismo mágico, porque muita gente, muitos leitores, muitos estudiosos atribuem esse termo, esse conceito, este gênero ao José J. Veiga, mas ele negou isso, ele não afirmava que a obra dele participava do realismo mágico, mas ele reconhecia a presença de talvez um certo toque de absurdo na literatura dele, né? Alguns elementos que provocam um estranhamento, uma perplexidade meio paralisante em alguns personagens. E, de certo modo, também em nós leitores. É como se não tivesse para onde correr, né? Um cenário muito labiríntico. Então, eu uso melhor a palavra, eu acho que tá mais apropriado, né? Mesclados a elementos do cotidiano e de um certo regionalismo, né, em alguns textos dele, aspectos, elementos, fatos insólitos, né? Aquilo que provoca um estranhamento, que não tem muito uma razão de ser e uma explicação, mas irrompe da realidade, se impõe ali e não há o que fazer, não há como fugir. Sobre o livro de Jogos e Festas, foi publicado no ano de 1980, em 81 recebe o Prêmio Jabuti. É um livro de narrativas curtas, são 3 histórias curtas que nós temos aqui, 2 novelas e um conto. Os 3 textos são, o primeiro, que dá título ao livro, de Jogos e Festas, é uma novela. O segundo, Quando a Terra Era Redonda, que é um conto, e o terceiro, também uma novela, O Trono no Morro. São histórias são agradáveis de ler, gente, tem uma fluidez, inclusive, algo que eu não vi tanto nos outros textos do José J. Veiga que eu estou acostumada a ler, aquela coisa de deixar mesmo a gente num vazio, num vácuo. Aqui, pelo menos, essa terceira narrativa parece ter um caráter tão alegórico, tão simbólico da vida, da existência, que esse estar em aberto não incomoda tanto. Embora a primeira e a segunda narrativas, elas já mexem mais com a gente nesse sentido de não trazer muitas respostas. O que caracteriza estes gêneros, né? Porque eu falei aqui, né? Novela e conto. Eu vou dizer mais ou menos basicamente do que se trata novela e conto, porque é muito difícil diferenciar os dois, né? A gente se depara às vezes com textos que têm uma extensão relativamente maior, que poderia ser facilmente assim, a gente bate o olho e fala novela, mas a gente chama de conto, como é o caso, por exemplo, do Alienista, do Machado de Assis. Mas textos como A Metamorfose, do Franz Kafka,
e A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, já são considerados novelas. E a extensão desses dois textos não é muito diferente da extensão do Alienista. Então, eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira mais simples o que diferencia basicamente esses dois gêneros com base na estrutura e na organização dos fatos narrados. O conto é uma narrativa que tem como eixo um único episódio, uma história simples, reunindo poucos personagens e situações que dão corpo ao que é contado. Então, basicamente, tudo gira em torno de um personagem muito significativo e um acontecimento, um episódio, que desencadeia outros. Ao passo que a novela seria uma sequência de episódios ou de contos ligados por um ou mais personagens ou situações grandemente relevantes. A primeira história que dá título ao livro é uma novela. Esta é uma história de contornos realistas em torno do mistério da morte de Vicente. Vicente, o texto já começa com Vicente já morto, cuja solução passa a ser uma obsessão do seu irmão mais novo, o Mário. Ele volta, ele estava distante, né, da casa, da família, é numa cidade de interior. Ele volta para casa depois da morte do irmão e fica muito obcecado mesmo, né? Fica muito com essa ideia fixa de entender o que aconteceu com o irmão. A gente não sabe de nada dessa morte, não sabe de que morreu, como morreu. Não chega a ser, evidentemente, levantada uma suspeita de morte por homicídio, né? Não fala se é morte acidental, por doença ou homicídio. Só sabemos que essa morte desencadeia muita curiosidade e uma necessidade mesmo de entendimento, de esclarecimento por parte desse irmão mais novo, o Mário, que vai, de certo modo, reconstruindo os passos do irmão, a vida do irmão, né? Ele retorna a essa cidade depois de um certo afastamento. Há uma série de detalhes que o autor tece em torno desse mistério e de suas consequências familiares e sociais. Mistérios estes que vão alterando a percepção e o comportamento de Mário, que aos poucos vai assumindo a personalidade do irmão para tentar entender os motivos e o causador de sua morte, envolvendo-se com seus amigos, com as demais pessoas do seu passado, em situações e revisitando lugares que foram percorridos por Vicente. A narrativa tem momentos oníricos característicos da obra de José J. Veiga, mas sem uma proposital indefinição temporal da ação. Porque, por exemplo, lá nos Cavalinhos de Platiplanto, não fica muito evidente pra gente se num determinado momento o narrador personagem ele passa por uma ponte que é de subir e não de atravessar. Ele passa por essa ponte, não fica evidente pra gente se ele tá delirando, se ele tá sonhando ou se realmente ele tá atravessando essa ponte. Ao passo que aqui nesse texto fica evidente pra gente quando ele tá sonhando, quando ele tá desperto, quando ele tá andando por certos caminhos e quando ele tá vivendo oniricamente certos episódios. Então a narrativa tem algo de detetivesco, com o Mário investigando sobre os últimos passos do irmão falecido Vicente. E aí acontece uma espécie de simbiose, né? Ele chega a reencontrar a amada, né? A garota com quem o Vicente se envolvia. Ele chega também a ter um envolvimento muito breve com ela. Então ele vai, de certo modo, repisando os passos do irmão, revivendo situações vividas pelo irmão, entrosando com os amigos do irmão, encontrando os desafetos do irmão, procurando os desafetos do irmão para, de jogos e festas, reviver os últimos dias do irmão e tentar entender o que aconteceu com esse irmão. Mas eu já preciso dizer para vocês, gente, que eu preciso que vocês entendam que é muito importante se concentrar na execução da narrativa, como o José J. Veiga vai amarrando muito bem esses pontos. Tá? Isso é importante. Já a segunda história é um conto cujo título é Quando a Terra Era Redonda, né? E esse título aqui, ele é muito sugestivo de uma espécie de histeria coletiva que a gente vive atualmente, né? Dessa coisa da Terra plana. É o texto mais fantástico do volume. Então, assim, gente, dizer que a Terra é plana é realmente coisa de fantasia, de imaginação mesmo, né? Enfim. É escrita em forma de um artigo como se fosse um texto de estudo acadêmico. Nele, o estudioso comenta em algum momento do futuro distante sobre as características do mundo no tempo em que a Terra era redonda, pois em sua época ela não é mais. Ela tornou-se chata, assim como tudo que era antes arredondado. Assim, discute como no passado deveria ser a percepção de um mundo redondo, algo quase incompreensível para os habitantes do futuro. E essa história permite-nos refletir sobre as mudanças e sobre condicionamento, porque há um determinado momento que ele se questiona, mas será que realmente a Terra ficou chata, ficou plana? Ou será que as instituições começaram, as vozes de autoridade e de poder começaram a dizer isso, e quem dissesse o contrário era severamente castigado e punido? Nunca sabemos.
Há uma mudança na linguagem, ele vai fazer uma reflexão também sobre a mudança na linguagem. Então é um conto de caráter ensaístico, né? Os acontecimentos, eles já se passaram e a gente tem um pesquisador que vai citando fontes e vai elucubrando sobre essas mudanças e sobre como essa mudança física, né, geofísica da Terra, alterou também o comportamento da sociedade, a linguagem, as pessoas de uma maneira geral. Por fim, a terceira história é uma novela de título O Trono no Morro. Esse aqui é o texto que eu mais gostei dos três. Ele é muito lindo, ele é muito tocante, ele é muito profundo, ele é doído, mas ele é muito poético. É uma espécie de versão que o José J. Veiga faz de Grande Sertão Veredas, do seu grande amigo Guimarães Rosa. Eles foram grandes amigos. Então a gente tem aqui a história de um ex-jagunço que vai viver a vida pacata e passou por grandes transformações como o Riobaldo, né? A gente tem aqui então Quintino. A história é sobre Quintino. O início do texto tem um tom de fantasia medieval que vai se justificar ao final da leitura. A história é sobre Quintino, que quando jovem foi recrutado meio que na marra, né, à força, pelo bando de Gumercindo Frade, cangaceiro violento que o inicia na arte da bala. Quintino sonha em voltar à vida pacífica e previsível de agricultor, da qual foi sequestrado, mas seu talento com as armas acaba por torná-lo uma referência no grupo cangaceiro. Ele aprende muito rápido e aí cria uma atmosfera fantástica sobre ele, de que ele traz sorte, de que ele tem sorte, então ele não vai poder se debandar. Até o dia em que, depois de uma tocaia, uma emboscada à traição que dizimou o bando, Quintino consegue escapar e se torna um pacato comerciante numa cidadezinha esquecida. O rumo da história muda radicalmente, saindo das correrias e tiroteios para uma relação social estável com a comunidade, onde Quintino vai encontrar o amor, na Geralda, na figura da Geralda, e a realização pessoal, bem como as tragédias da vida comum, da vida ordinária, da vida simples, da vida cotidiana, que são tão ou mais dolorosas que aquelas enfrentadas no cangaço. Resta Quintino a fuga para dentro de si mesmo. Tem até uma frase, tem um momento que ele tem uma espécie de delírio, de pesadelo, e ele não consegue controlar a reação dele a esse acontecimento e uns sujeitos do bando com ele observam e ele fica muito constrangido, muito incomodado, e aí o narrador diz, né, ele fica envergonhado e o narrador fala: ninguém gosta de ser visto no momento em que todas as porteiras de dentro estão abertas. Então esse mergulho para uma interioridade, né, um tom mais intimista da narrativa até de certo modo, fica muito evidente aqui. Essa narrativa é muito bem escrita, ela é muito bonita. A gente vê a evolução mesmo do Quintino, né? Ele vai passando por uma série de agruras, de surpresas na vida, de transformações, mudanças muito, muito poderosas, e ele vai virando quem ele é, quem ele se tornou, né? Ele vai se tornando aquilo que ele é, com as perdas, com as derrotas, com as frustrações, com as realizações, com os presentes que a vida dá. Como eu falei para vocês, o José J. Veiga não recebia muito abertamente o rótulo de realismo mágico. Ele acreditava apenas que era mais um rótulo, e para ele o extraordinário não era um atributo exclusivo da literatura, mas se infiltra na própria existência, né? Muitas vezes, gente, a vida traz acontecimentos mais absurdos, mais impactantes do que a própria ficção. E nas histórias desse livro, o extraordinário não está nos grandes acontecimentos, mas nas pequenas coisas, nas ninharias do dia a dia, né? Nessas picuinhas que a vida pequena, simples e anônima traz, os bastidores da vida de qualquer um. O fantástico, de certo modo, então, está em nós, traço fundamental da condição humana, a nossa existência traz o inesperado, muitas coisas que estão onde não deveriam estar, certos milagres, certas sobrevivências que são narradas aqui, sobretudo nessa terceira narrativa. Você fala, caramba, como que isso acontece, né? E a vida muitas vezes apresenta pra gente esse tipo de surpresa, esse tipo de detalhe inesperado. Então, de certo modo, o fantástico vem de dentro de nós mesmos, está em nós. Essas narrativas apresentam, então, de certo modo, uma dimensão fantástica e psicológica, né? Por trazer muitas rupturas, muitas transformações, mudanças psicológicas, aí é que tá o absurdo, o fantástico, o insólito. E aí para concluir, eu vou fazer a leitura de uma citação, que é um comentário do próprio José J. Veiga sobre o fantástico. O termo fantástico provavelmente é um exagero para designar uma realidade que é, sim, imperfeita, incoerente e incompleta, e só por isso nos traz a impressão de irreal. Então, de certo modo, o fantástico, o mágico e o insólito está na vida. E como a literatura não está separada da vida, né? E repetindo aquela máxima tão comum que já virou folclore, a arte imita a vida e a vida imita a arte. Desse modo, então, eu encerro esse episódio fazendo reverberar
aí do lado de onde vocês estão essas palavras do José J. Veiga e essa reflexão sobre o milagre e o insólito que é a existência humana nesse mundo cheio de surpresas, rupturas e muitas vezes armadilhas. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a atenção de vocês, até o próximo episódio.